Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Lá em 2020 eu fiz um vídeo que eu citava 5 poetas brasileiras contemporâneas para vocês conhecerem. São poetas maravilhosos que eu continuo gostando pra caramba. E depois eu fiz um vídeo recomendando um outro livro muito bom, As 29 Poetas Hoje, que teve uma organização da Heloísa Buarque de Holanda. E eu queria dar uma engordada nesse caldo. Tem muitas poetas que a gente precisa conhecer e eu ando lendo bastante livros de poesia e eu li especialmente 3 esse ano que me chamaram muita atenção e com uma certa frequência eu ando recorrendo a eles. Então eu vou falar bastante brevemente dessas poetas, desses 13 livros, e ao final de cada recomendação vai ter um pequeno videozinho que eu fiz lá pro Instagram que eu tô trazendo pra cá, que são leituras de alguns poemas dessas autoras desses livros. A primeira que eu quero falar é a Mar Becker, que é uma poeta brasileira contemporânea que nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela também é formada em filosofia. Conheci recentemente porque eu tava fazendo uma pesquisa sobre a temática do mar. Coincidentemente, não só por conta do nome dela, muitas pessoas me recomendaram os textos dela, fui atrás e aí ela me recomendou um livro que ela tinha acabado de publicar, chamado Canção Derruída. Esse livro aqui, ele foi editado lá em Portugal, então ele tem um preço bastante salgado aqui no Brasil, mas eu fiz um acordo com a Mar e ela acabou me enviando por um preço mais módico. Esse livro foi publicado pela editora Assírio e Alvim. O que acontece é que esse livro aqui é uma reunião de vários outros textos, porque em 2020 ela publicou o seu livro de estreia, que é A Mulher Submersa, pela editora Urutau. Com esse livro, ela acabou sendo finalista do Prêmio Jabuti e ela venceu o Prêmio Minuano lá no Rio Grande do Sul. Depois, em 2022, ela lançou o livro Sal. E o Canção Derruída, ele tem o Sal na íntegra, então todo esse livro tá aqui. E aqui nesse livro tem uma última parte que chama Ecos e Variações, que são trechos da Mulher Submersa, mas com algumas coisas extras e algumas modificações na própria escrita, né? Ela fez algumas alterações nos poemas do primeiro livro. E eu tava vendo uma entrevista com a Mari e ela disse que toda vez que ela for revisitar um texto dela, ela vai acabar fazendo alguma modificação porque ela não resiste, sabe? Então, quando ela trouxe os textos mais antigos para esse livro, ela acabou alterando, sim, algumas coisas. E ela disse que A Mulher Submersa provavelmente vai ser republicada, ela vai tentar republicar daqui a um tempo e com certeza vão ter alterações e tal. Eu achei bastante curioso porque, em geral, os autores não gostam muito de reler as próprias obras. A Clarice dizia, né, texto escrito é texto morto. Eu acho que aqui ela faz uma mistura da poesia com uma prosa poética, em alguns momentos aparecerem até contos curtos. Eu gosto muito da temática que a Mara aborda. Tem uma coisa da memória, da infância, da família. Ela fala muito da avó, ela fala bastante da infância dela, na cidade dela. Enfim, e eu gostei pra caramba desse livro. Eu comentei no meu Instagram que seria um livro que, se eu fosse poeta, provavelmente eu escreveria. As mulheres são todas iguais. Todas. Sem exceção. As de ontem iguais às de hoje iguais às de amanhã. Que não se engane o meu amor, porque em breve a ex dele voltará através de mim para dizer pela minha boca o que não pôde dizer pela sua, eu farei o mesmo pela boca da próxima e assim sucessivamente. É uma maldição. Entramos na vida de um homem como se fôssemos cada uma. Com o passar do tempo, nos tornamos todas iguais. Juramos sempre o mesmo amor no começo, rogamos sempre as mesmas pragas antes de bater a porta no final, sempre a mesma garganta, a mesma língua de gárgula. As mulheres são todas iguais. Por isso, quando caminho pelo bairro, me reconheço nos olhos que me olham. Sou a moça parada na janela translúcida. Sou a que atravessa o dia pensando em rosas. Rosas do povo, de Hiroshima, Gertrude Stein, ninguém. Li esses dias que os ciclos de sangue de mulheres que moram juntas se tornam sincrônicos. Eu vou mais longe. Digo que também passamos a nos encontrar em sonho. Nesse tempo, trocamos de nomes umas com as outras. Falando em voz baixa, para que não se rompa o fio de prata. As mulheres
são todas iguais. Basta olhar com atenção. Veja, por exemplo, pouco depois de se separar de Ted, Sylvia tirou a vida usando gás de cozinha. Mais tarde, a Saia, a nova esposa, repetiu o ato. A mesma cena, o mesmo gás, o mesmo homem. As mulheres são todas iguais. Pelas mãos de Salomé, também eu servi a cabeça de João Batista. Numa bandeja pelas mãos de Lucrécia Borgia, também eu misturei cantarela no vinho e terminei o dia envenenando um marido. Esta noite, o meu amor se deitará com outra. Nela estaremos todas, repetíveis, labirínticas, espectros, espelhos que se refletem. De madrugada, ele será seduzido com beijos e cheiros. E quando descobrir que é a mesma de sempre, o mesmo antigo demônio fêmeo, nessa hora será tarde. Já terá fecundado, já terá continuado nossa linhagem má numa filha. Tem uma coisa muito legal, é que vai ser lançada uma série documental no canal Arte 1, que é uma série chamada Música e Poesia. Vão ser 6 episódios, cada episódio com uma poeta diferente. Entre elas tem a Alice Santana, a Conceição Evaristo, a Elisa Lucinda, a Mel Duarte e a Riane Leão. E esses 6 episódios, eles tiveram a curadoria da Heloísa Buarque de Holanda também. Eu não sei se foi ao ar já, estava previsto para ir agora no segundo semestre, então eu tô super curiosa para assistir esse documentário, porque eu acho sempre muito enriquecedor acompanhar mais de perto o processo criativo dos artistas, né, das escritoras. Bruna Mitrano é uma poeta que tá lá no livro da Heloísa Buarque de Holanda, das 29 poetas hoje, e ela mora no complexo Senador Camará, que fica na periferia do Rio de Janeiro. E o livro dela que eu li esse ano foi Ninguém Quis Ver, e as poesias dela vão deflagrar todo esse ambiente de vulnerabilidade, de pobreza, de marginalidade da periferia, e ela vai falar da periferia e das próprias vivências de uma maneira muito crua, ao mesmo tempo é de uma sensibilidade absurda. Ela também vai se conectar bastante com as histórias de família, as histórias da sua avó, que foi bastante importante na criação dela. Tem alguns poemas que falam da avó, a avó dela era lavadeira. E eu gosto muito desse livro, assim. Eu li numa sentada só, coisa que eu não faço geralmente com livro de poemas. E depois que eu terminei a leitura desse livro, eu me senti muito pra baixo. Não é um livro leve. Tem tudo a ver com a nossa realidade, sabe? É um livro que eu não costumo dizer que é uma poesia panfletária, mas de alguma forma existe uma denúncia aqui, porque não existe arte que não seja política, então existe uma denúncia de uma realidade bastante latente aqui. Nasci com os dentes podres. Coisa de família. Minha avó ficou banguela aos 26, os tios todos têm dentadura. Criança diziam, tão bonita, mas assim não vai arrumar namorado. Eu não queria arrumar namorado. Arrumei vários ossos quebrados, ossos fracos. Coisa de família. Disseram. Bruna, você parece que pode partir ao meio a qualquer momento. Eu parti muitas vezes, mas ninguém quis ver. Que não quero namorado e que meu mau hábito de não escovar os dentes é porque nunca paro de comer. Porque o que sinto não é fome. É o sentimento da fome que talvez seja coisa de família. Nunca entendi essa coisa de família. Tem uma coisa que eu descobri sobre a Bruna esses dias, é que ela também desenha, ela também pinta. Eu encontrei alguns desenhos dela na internet, achei bastante bonitos, eu vou ver se eu coloco aqui na tela pra vocês. Tem muita coisa sobre ela no YouTube, na internet, dá pra dar uma vasculhada. Eu vou recomendar a Marília Garcia, que eu já comentei no meu vídeo de 5 poetas brasileiras contemporâneas, mas eu li um novo livro da Marília. Ela é poeta, ela é carioca também, nasceu no Rio de Janeiro. Ela também faz inúmeras traduções, ela provavelmente algum livro que você tenha lido ela já traduziu, e ela tem uma militância assim
em relação a essa coisa da tradução, do quanto é importante valorizar a figura do tradutor, bastante marginalizado na maioria das vezes. E a Expedição Nebulosa é esse livro que foi lançado esse ano também. É um livro que vai falar sobre o tempo, sobre a memória, muito, muito, muito pungente. Fala muito desses resquícios que ficaram da pandemia, dos anos de 2020, 2021, 2022, tá tudo aqui. E ela também faz uma panorâmica, assim, do que é a cidade de São Paulo, essa construção caótica que a gente tem na cidade, né? As demolições, os vãos, as gruas, traz uma panorâmica assim dessa cidade que é minha cidade, como uma pessoa que vem de fora possivelmente nota a cidade, sabe? Porque a gente que tá aqui inserido nessa realidade, a gente acaba até esquecendo que a cidade é um pouco assim. O tempo que temos, se estamos atentos, será sempre exato. Foi o que ele disse a ela numa carta, e ela repetiu em voz alta, e foi assim que eu ouvi as palavras dele na voz dela. Ela falava das cartas que eles tinham trocado e contou que esta frase, que estava numa carta dele para ela, tinha virado um lugar comum nas citações da obra dele. Então, tentei pegar a frase e ouvir de novo. E tentei pegar a frase e ouvir cada palavra de uma vez, e tentei também ouvir a voz dela e ouvir a voz dele, as vozes sobrepostas, dizendo: o tempo que temos, se estamos atentos, será sempre exato. Talvez seja uma frase de um homem com os dias contados, de alguém com o timer ligado. Vou ajustar o cronômetro, você me diz. Você que escreve coisas tão tristes, vou ajustar o timer. Por quanto tempo você aguentaria ficar debaixo d'água? Se estivermos atentos. Não era bem isso que você queria dizer? A Marília, ela tem uma qualidade que ela faz poemas que são muito sonoros, muito musicais, muito cinematográficos. São cenas lindas que ela constrói. Diferente do livro da Bruna, né? Ninguém quis ver. Esse aqui é um livro mais lírico, mas também tem bastante da nossa realidade. Três, a Mara, a Marília e a Bruna são poetas bastante diferentes entre si. E a Mar, por exemplo, ela fala de um universo muito mais nostálgico, né? Essas aqui são as 3 poetas que eu recomendo pra vocês, esses 3 livros super preciosos. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição, caso vocês se interessem. Deixem recomendações pra mim de livros, de poemas que vocês leram nos últimos tempos e que chamou de alguma forma a atenção de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!